Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae, do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, mais um bate-papo com Geraldo Câmara, coisa boa, no filé do Zezé, que dá água na boca, não é? Claro que dá, tudo que tem aqui no filé é gostoso. O filé fez o carnaval de primeira, sem segunda, todo mundo vindo pra cá, acabava a festa, acabavam os bailes, acabava a folia na rua, vinha todo mundo pra cá, isso aqui realmente funciona, né? Por isso que a gente faz questão de gravar o bate-papo aqui, já tem alguns anos que a gente faz isso aqui. Não é? E aí a gente tem os nossos convidados, e esses nossos convidados são a preciosidade desse programa. Eu vou contar uma história, viu? Tá certo, vai me chamar de mentiroso, é verdade. Quando eu era pequeno, eu estava com uns probleminhas assim, sei lá, de respiração, o que que era. Aí eu ouvi meu pai e minha mãe dizendo um para o outro assim: vamos levar esse menino a um pneumologista. Eu digo, meu Deus do céu, vão me tratar com um cara que conserta pneu? Não é possível. Não é nada disso. Eu estou recebendo hoje a doutora Rita Silva. Doutora Rita Silva, que é pneumologista. Olha só. Tudo bem, Rita? Tudo bem, muito boa tarde. Boa é um prazer estar aqui. A piada foi só para descontrair. Isso, mas muita gente pensa, né? Pneumologista, né? Pneumo, que tem a ver com ar, não né? É. Coisa interessante isso. Mas me conta, exatamente o que é a função do pneumologista? O pneumologista, ele cuida das doenças respiratórias. Todas, que envolvem tanto os pulmões, que é a via aérea inferior, como a via aérea superior, que vai do nariz, traqueia e brônquio. Ele cuida da saúde respiratória. Muito bem. Agora, onde é que os dois se encontram? Onde é que um prejudica o outro? Onde é que a parte da respiração inferior pode prejudicar a superior ou vice-versa? As doenças respiratórias, elas são diferentes pela localização que elas ocorrem. Isso. As doenças da via aérea superior normalmente são as doenças infecciosas, a sinusite ou a bronquite também, e as doenças alérgicas, a rinite. As doenças da via aérea inferior que acometem os pulmões são inúmeras doenças diferentes que podem ser podem ser infecciosas ou não infecciosas. Você chamaria de as mais perigosas? Do aparelho inferior? Pode-se dizer que sim, porque é onde ocorre a troca gasosa, né? Onde o oxigênio que a gente respira, ele vai para a corrente sanguínea e o dióxido de carbono sai. É no pulmão que ocorre a troca gasosa. Então, normalmente, as doenças que acometem o pulmão, elas interagem nessa troca gasosa, né? Muito bem. Agora me conta uma coisa, Rita. Onde é que começam essas doenças? Onde é que o perigo começa a aparecer? Onde é que a gente precisa se prevenir? Eu estou falando desde as crianças. As crianças, elas são acometidas por doenças respiratórias, tanto infecciosas como doenças alérgicas. É muito comum aquela criança, bebezinho, que entra na creche, ou a criança com 2, 3 anos que começa de forma precoce na escola, eles têm muitas doenças respiratórias de infecção. Sinusite, gripe, faringite, pneumonia, bronquite, eles têm muitas doenças respiratórias quando entram na escola. E isso ocorre por conta do sistema imune que ainda está muito imaturo. A criança ainda não está com aquele sistema imune ainda formado e maduro. Ele ainda está em processamento e amadurecimento. E também tem a questão das vacinas, que ele não tomou todas as vacinas, né? Quais seriam hoje
as vacinas imprescindíveis para que os meninos e meninas, principalmente, não tenham doenças respiratórias. A principal vacina é a pneumocócica. Certo. A gente tem 4 vacinas pneumocócicas. Tem aquela que é dada na rede pública, que é a pneumocócica 10 valente, que ela abrange 10 sorotipos de uma bactéria chamada pneumococo. Por isso que a doença, a vacina chama pneumo 10. Na rede privada, a gente tem a pneumo 13, que ela abrange 13 sorotipos da bactéria, e a pneumo 15, que ela abrange 15 sorotipos. São vacinas muito importantes na proteção contra a pneumonia, porque a pneumonia é a maior causa de morte em crianças menores de 5 anos de idade. Então, nós estávamos falando de vacinas para crianças. Isso. Bom, agora, e para os adultos? Porque parece que hoje já existem, inclusive para pneumonia. Sim. O adulto, o idoso também pode tomar a pneumo 13, além da vacina da gripe todos os anos, que é importante tanto para a criança pequena quanto para o idoso, que é a influenza e H1N1. E também tem uma outra vacina que é a pneumo 13, que também é aplicada no adulto para proteger contra a pneumonia. Porque da mesma forma que a criança, a menor de 5 anos de idade, morre muita criança com pneumonia, o idoso também tem muita pneumonia e morre por conta de pneumonia. Então, essas vacinas são aplicadas na primeira infância e na fase idosa, né? Isso realmente tem que se tomar um cuidado muito grande em relação a isso. O cuidado é muito grande, tanto com vacinação, como por uma qualidade de vida, né? Ter uma vida com uma boa alimentação, com a prática de atividade física, uma alimentação sem alimentos multiprocessados, alimentos que a gente não precise desembalar, e sim descascar, né? Sei. A gente fala desembale menos e descasque mais, né? Porque é uma alimentação mais saudável, baseada em frutas, em legumes, em raízes, evitar os alimentos multiprocessados. O que faz, vamos dizer, as pessoas que tiveram pneumonia, as pessoas que tiveram algum tipo de problema respiratório, não só a pneumonia, o que faz ou o que deve fazer para voltar a ter uma respiração normal, coisa parecida? Quando a doença ela é infecciosa, o principal tratamento é com antibiótico. A depender da gravidade da doença, você pode tratar em casa, tomar o seu antibiótico em casa, ou você precisa de uma hospitalização para tomar antibiótico endovenoso. Quando essa doença está no início e você diagnostica no início e trata no início, ela não deixa sequelas, então você não fica com sequela pulmonar e você tem uma boa evolução clínica. Quando há um diagnóstico tardio ou então uma falha no tratamento, corre o risco de ter alguma sequela pulmonar e você ficar com alguma sequela que isso lhe prolongue pelo resto da sua vida. Isso pode acontecer. Por isso que a gente bate na tecla do diagnóstico precoce e do tratamento precoce, para evitar as complicações e as sequelas. Tem que ser sempre. Tem que ser sempre, em toda doença, não só respiratória. Né? A propósito disso, do tratamento precoce, quantas vezes a pessoa precisaria procurar, por exemplo, uma pneumologista, para ficar mais garantido? No primeiro sinal de algum sintoma respiratório, quer seja tosse, quer seja falta de ar, espirros constantes, coceira no nariz, secreção nasal, tosse produtiva, que é tosse com catarro, que a gente chama, ou tosse seca persistente, em qualquer sinal de algum sintoma respiratório, o ideal é procurar um pneumologista, para ver se esse acometimento é via aérea superior ou via aérea inferior. Perfeito. Agora me conta, a questão do entupimento de nariz, por exemplo. Sim. Não tem coisa mais desagradável do que isso, né? Às vezes você quer desentupir, não consegue desentupir com remédio comum, não sei como é. Isso também prejudica muito. Prejudica porque altera a qualidade de vida, né? Você não respira bem, você não trabalha bem, você não lê bem, você não estuda bem, você não fica bem para desenvolver as suas atividades. A obstrução nasal. E essa obstrução nasal, ela pode ter causas diferentes. Ela pode ser alérgica, que a principal dela é a rinite alérgica, ou ela pode ser infecciosa, que a principal dela é a sinusite. Mas a obstrução
obstrução nasal incomoda bastante e mesmo incomodando bastante, a gente não preconiza, a gente não orienta, não aconselha o uso desses descongestionantes tópicos nasais. Porque esses descongestionantes tópicos nasais, eles têm um efeito rebote. Ele melhora imediatamente, mas depois de alguns minutos ou algumas horas, volta a obstruir. Aí você tende a usar novamente. E você fica nesse ciclo, desobstrui e obstrui. E além disso, além de dar esse efeito rebote, os descongestionantes tópicos nasais, eles podem causar alterações cardiovasculares, taquicardia, aumento da pressão arterial. Então, ele não é indicado nem para adulto, nem para crianças. Isso aí é uma coisa que as pessoas precisam ficar realmente muito atentas. Eu, por exemplo, sou um que uso muito. Vou parar com isso. Vou ver o que é que se faz para não usar demais. Exato. Não, tem que aprender. Tem que aprender. Agora me conta uma coisa. Agora é o calcanhar de Aquiles. Fala com os fumantes. Sim. Vamos falar com esses malucos fumantes. Pois porque eu quero entrar num outro assunto de fumantes também com você. Tá. Todo mundo sabe, ninguém é inocente, todo mundo sabe que o cigarro é prejudicial, que o cigarro altera a função pulmonar, principalmente o tabagismo a longo prazo, muitos anos, fuma uma carteira por dia de cigarro, que são 20 cigarros, todos os dias, ao longo do tempo, isso prejudica o pulmão, causa uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama de DPOC, é a sigla da doença. Essa é a principal doença do cigarro, sem falar no câncer de pulmão que é causado pelo tabagismo. Mas pegando esse gatilho do tabagismo, uma coisa muito importante é em relação aos cigarros eletrônicos. Eu ia entrar nisso, era esse o assunto. Pronto. Era esse o assunto do porque cigarro eletrônico. Quando começou né? a chegar por aqui, diziam assim, até criança pode usar. Que foi um verdadeiro absurdo. Isso. O cigarro eletrônico, ele foi uma coisa inventada e feita pela própria indústria do cigarro, pela própria indústria do tabaco. E foi feito com uma ilusão que era uma alternativa saudável ao cigarro comum. Saudável, entre aspas. Uma alternativa saudável ao cigarro comum. Mas o cigarro eletrônico, o vape, como é chamado, né? Ele causa da mesma forma que o cigarro, que a nicotina, que o tabaco, ele causa doença pulmonar e até doenças mais graves. A gente vê casos de adolescentes internados na UTI com doença pulmonar causada pelo uso constante do vape. Então é outra coisa que também não é preconizada, apesar de muita gente achar que é saudável, porque foi lançado no mercado dessa forma, como uma alternativa saudável. Agora eu pergunto a você, isso aí já não é um caso dos médicos especialistas, como é o seu caso, tentarem através da Anvisa, sei lá, paralisar isso? Sim, isso. A Sociedade Brasileira de Pneumologia, o próprio Ministério da Saúde, já tem feito várias diretrizes para o não uso do cigarro, do vape, do cigarro eletrônico, e até mesmo blindar a comercialização, assim como foi feito com o cigarro comum. Isso já é uma coisa que já está tramitando. Muito bem. Vamos falar de clima? Vamos lá, falar de clima. O clima está mudando estupidamente, ninguém sabe mais quando vai ser calor, quando vai ser frio, se vai ter chuva, se não vai, como é, como não é. Enfim, o mal que isso causa à saúde, me conta. Nós estamos agora no verão. O outono começa no dia 22 de março, mas parece que ele já quer chegar antes, porque a gente já está vendo as mudanças climáticas, já está vindo a chuva. E no outono e no inverno, os períodos da chuva e o período das mudanças climáticas, apesar da gente morar no Nordeste não ter tanta mudança climática desse jeito, mas quem é alérgico sente. Qualquer leve mudança climática, aquela pessoa que é portadora de asma, que é portadora de rinite alérgica, ela desencadeia os sintomas com as mudanças climáticas. E isso aí, que tipo de sintomas são mais graves em relação à mudança climática? Os espirros, a coriza, a coceira no nariz, a tosse seca, a falta de ar, que é aquela pessoa que é portadora de rinite alérgica e de asma, ela sente muito. Nessa mudança climática, ela desencadeia esses sintomas. Tosse, chiado e cansaço. Coriza, obstrução nasal e espirros. Esses são os principais sintomas que ela desencadeia. Muito bem. Como é que você descobre
que aqueles sintomas são alérgicos naquela pessoa? Porque tem gente que tem aquilo já por, sei lá. Na verdade, a gente tem uma doença já estabelecida, que acha-se que já seja diagnosticada e já seja acompanhada. Você não tem alergia à mudança climática, você é alérgico a outra coisa, e na mudança climática você sente aquela mudança climática que desencadeia os sintomas. Mas normalmente a gente deduz que seja alérgico porque ela ocorre nas mudanças climáticas, ou em contato com poeira, ou em contato com um cheiro forte, com fumaça. Então a gente chega à dedução que aquilo pode ser alérgico. Mas para fazer o diagnóstico definitivo, a gente precisa de exames complementares. Muito né? bem. Aí é que entra a união do pneumologista com o alergista. Isso, exatamente. É Aí um trabalho conjunto um aí. trabalho conjunto. Tem que ser. Exatamente. Muito bem. Agora, no mundo de hoje, com todos esses problemas, não só de mudança climática, mas mil coisas, a dificuldade para se saber de onde vem o problema alérgico, ela é muito grande. Hoje em dia, nem tanto, porque a gente lança a mão, a gente tem um laboratório e a gente tem exames complementares que auxiliam o diagnóstico. Quando é uma alergia rara, é uma coisa mais difícil de ser diagnosticada. Exato, Por exemplo, eu tenho um paciente que tem alergia a feijão. Isso A feijão? É uma coisa muito rara e é uma coisa que a gente não imagina. Não, de jeito A algum. gente não pensa, eu tenho alergia a feijão. Para chegar a esse diagnóstico, a gente tem batalha para deduzir que é o feijão a alergia. Mas é isso que eu digo, talvez seja uma das coisas mais difíceis da medicina. Aquelas alergias mais raras são difíceis da gente chegar à conclusão. Pois é, como é que você chega? Vai fazendo uma série de exames, como é? Como é que se chega lá? A gente chega à conclusão, primeiro, numa história clínica bem feita. Certo. A gente vai fazer a história clínica com os pais ou com o adulto, quer seja adulto ou quer seja idoso. A gente vai perguntar o que foi que você entrou em contato quando você desencadeou esses sintomas, onde você estava, como estava o clima, como estava o local, o que foi que você comeu. É uma história clínica detalhada e associada aos exames complementares. Não, e um trabalho dificílimo. Exato. Não é? Quando é uma alergia rara, o trabalho é bem difícil. É trabalho de detetive. Exato. Mas claro. Por isso que a gente chama investigação diagnóstica. Investigação diagnóstica, perfeito. Por isso que a gente usa esse termo, Exatamente. né? Investigação diagnóstica. Eu acho um negócio formidável na medicina isso, porque o médico, você tem a obrigação de chegar no médico e ele já dizer para você o que você tem. Não, senhor, não é nada disso, não. Se o médico faz isso, talvez seja até irresponsável, não é? Porque tem que haver investigação. Tem que haver uma investigação. A gente diz que, assim, uma história clínica bem feita é meio caminho andado para o diagnóstico da doença. Perfeito, perfeito. E os diagnósticos hoje, eles são verificados por uma medicação específica para cada um deles? Ou há uma combinação de medicação para se chegar à conclusão? Há uma combinação, depende muito da doença, depende muito do sintoma, que a gente lança a mão ou de antibiótico, ou de corticoide, ou de antialérgico, depende muito da doença. Perfeito. Né? Você falou em corticoide. Eu agora mesmo tomei uma bateria de corticoide que não tem mais tamanho. Até que ponto o corticoide é perigoso? Olha, o corticoide tomado de forma indiscriminada, sem prescrição médica e de forma recorrente, como por exemplo, eu gripei, aí eu vou lá e tomo um corticoide. A gente não usa corticoide em gripe. Claro. Então, aquele corticoide que é tomado de forma indiscriminada, isso a gente não preconiza. Agora, se você tem uma doença autoimune, uma doença alérgica, que você, para aliviar os seus sintomas, para aliviar a sua qualidade de vida, você precisa do corticoide. Perfeito. Rita Silva. Como eu gostei da sua entrevista. Que bom, eu adorei como foi também. Esclarecedora, como as pessoas ficaram muito mais bem informadas. Isso. Isso é muito importante. Isso é importante, você ter noção dos seus sintomas, ter noção da sua doença, do diagnóstico e do tratamento. Eu agradeço profundamente. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, agradeço bastante. O prazer foi meu mesmo, prazer de verdade. Foi todo meu. Vamos aproveitar aí os nossos comerciais, gente, lá lembrando do querido Sebrae. Vamos lá. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito,
pode agendar seu atendimento gratuitamente. E ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos. Voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, sempre com gente boa. E agora, por exemplo, está chegando a Semana Santa. Semana Santa a gente tem que tomar cuidados redobradíssimos. Aí, olha, eu sou capaz de adivinhar que quando eu falo nisso, você sem ver, você já sabe quem vai ser meu convidado. Eu tenho certeza de que você sabe que o diretor da Vigilância Sanitária, Paulo Bezerra, está comigo. Acertou. Tá vendo? Tá vendo, Paulo? Pois é, né? Ele sabia. Aí, sabia. Você já deixou de vir alguma vez aqui nessas datas? Não, de jeito nenhum. Não pode, de jeito algum. Eu vi você essa semana passada já fiquei com ciúme, Ah, já né? fiquei com dor de cotovelo. Eu digo, o que Paulo tá fazendo ali? Não pode, não. Paulo, vem aí a Semana Santa, né? Rapaz, olha, essa semana, a Semana Santa, ela é uma semana muito importante, porque existem os preceitos religiosos, É verdade. né? Não é verdade? E, às vezes, você nota que o pessoal dá mais atenção ao que vai ser preparado para se comer na Semana Santa, do que a própria essência da Semana Santa. É. Não é? Mas veja só, aí você vai mudar de hábito, entendeu? A maioria das pessoas deixa de consumir os produtos cárneos, Exatamente. aí entra para os peixes e crustáceos. Exatamente. Não é? Tem pessoas que até não comem nem animal que for vivo e foi abatido, eles não comem, Perfeito. entendeu? Aí parte para o ovo, parte para as verduras e tal. Mas a grande maioria da população, ela consome exatamente os peixes e crustáceos. Aí é onde nós devemos ter o maior cuidado, porque como a procura é grande, a demanda também é. Mas o meu conselho de sempre, e nunca a gente deve sempre repetir, é o seguinte: se você puder adquirir esses produtos com uma certa antecedência, é a melhor coisa que Não você deixar para a hora. Porque quando você deixa para a hora, primeiro, você compra com o preço majorado Bem maior. e também você corre o risco de comprar aqueles produtos que não têm a mesma qualidade Perfeito. de antes que você compraria. Certo? Agora, eu queria lhe perguntar uma coisa, porque nós também estamos atravessando uma fase atípica aqui em Alagoas. Nós tivemos esses problemas todos de Braskem, etc., daquela questão de afundamento de mina na Lagoa. A Lagoa que sempre foi um repositório de peixes importantíssimo, né, que, coitado, aqueles pescadores precisam viver, precisam ter. Mas até que ponto a vigilância sanitária se antecipa a essa questão para realmente ter a certeza de que os peixes que vão ser vendidos ali não foram afetados? Olha, veja só, a primeira recomendação é o seguinte: hoje nós temos muitos criatórios de peixes e camarão. Exato. Então, esses são peixes que a gente sabidamente são saudáveis, né? Então, hoje a salvação da lavoura é a tilápia. É verdade. É a tilápia, né? Mas você também tem muitos criatórios de camarão, que também
estão produzindo camarão de primeira qualidade. E depois você tem aqui, Maceió é uma capital privilegiada, como todas as que tem em beira-mar, porque você tem os pescadores que pescam os peixes de alto mar. Isso, aí sim. São peixes que a gente sabe que são sabidamente peixes sadios, né? Aí o cara disse, não, mas o peixe de alto mar que você pesca e tal, às vezes é caro. Sim, mas você tem um peixe altamente saudável, como a sardinha, entendeu? Que você é um dos peixes mais limpos. Não pode estar preocupado com o preço numa hora dessa. E a sardinha é barato e é um peixe limpíssimo. Perfeito. E de uma qualidade muito nobre em termos de proteína, que você pode adquirir. No entanto, o problema é o seguinte, você tem que ver, quando você vai adquirir esses produtos, você tem que olhar, primeiro, aonde é que você está adquirindo? Perfeito. Como é que está o ambiente? Se você nota que o ambiente não é higiênico e quem está lhe vendendo, o prestador, não está com a devida indumentária, apresentando sinais de limpeza, se ele não tem higiene consigo, imagine com o produto dele. Exatamente. Certo? Bom, aí você vai olhar se aquele peixe, como ele está exposto. Se ele está exposto em bandejas de alumínio ou de aço inoxidável, e o prestador tem o cuidado de colocar aquelas escamas de gelo por cima e tal, nota-se que ele está tendo cuidado com o produto dele e com você. Sem dúvida. Né? Então você chega para o peixe, e, aliás, na banca, e você, primeiro, é o seguinte, se você sentir qualquer cheiro que não seja o cheiro de peixe, acabou. Aí você já vai embora. É lógico. E, se possível, denuncia para as vigilâncias. Perfeito. Pronto. Perfeito. Aí você olha aquele peixe. Se o peixe é de escama, primeira coisa que você faz é tentar tirar uma escama. Se ela sair com facilidade, é porque aquele peixe já está em estado de decomposição. Se ela sair com facilidade. Se ela sair com facilidade. Olha só, essa é uma dica maravilhosa, Pois gente. Olha aí. Se o peixe não é de escama, aí você usa o velho indicador. Aí você faz uma pressão no lombo do peixe. Logicamente, você faz a pressão, vai haver uma depressão. Perfeito. Quando você tira o dedo, ela volta imediatamente. Perfeito. Se ela custar voltar ou não voltar, é porque aquele produto já está em estado de decomposição. A outra coisa que você deve fazer é olhar as guerras dos peixes. Você levanta, entre ali o término do corpo do peixe e a cabeça. Se elas estiverem avermelhadas, brilhantes, não tiver com muco ou não tiver arroxeadas, é um peixe novo, saudável. Mas tem outra coisa também, que você tem que olhar o olho no olho. Você olha o olho do peixe. O olho do peixe. Olha no olho do peixe. Se ele tiver brilhante, entendeu? E saliente, é que aquele peixe está bom. Se ele tiver como aquilo que a gente chamava com as pessoas, olho de peixe morto, entendeu? Entendeu? Olho de peixe morto, é isso mesmo. Exatamente. Aquele peixe com aquele olho fundo, é porque aquele peixe já não é um peixe saudável, certo? Aí você diz, bom, eu saio do peixe, mas eu quero o camarão. Ora, o camarão é um prato nobre, como você sabe. Com certeza. Mas é um prato que requer cuidados, porque o camarão tem pessoas que têm alergia. É verdade. Muita alergia. Então tem pessoas que só em pegar já começa a ter um processo alérgico. Então o que é que você vai fazer? É uma pena, né? Não sabe o que está perdendo. Não sabe o que está perdendo. Então a primeira coisa que você pega no camarão, e ele tem que ter aquela sensação quando você aperta entre o polegar e o indicador, de que você está apertando como se fosse uma borrachinha. Sei. Entendeu? Você aperta, ele vai e vem. Se você apertar, fizer uma certa pressão e ele esmigalhar, não presta. Não presta, claro. A outra coisa que você tem que fazer é você pega as barbas dele e a cauda e você faz esse movimento. Se a cabeça se desprender com facilidade, é que aquele camarão já está, se não está em estado de decomposição, vai entrar. Certo. Então já é um camarão que você descarta. Outra coisa, você tenta pegar as nadadeiras dele, que o pessoal popularmente chama de pernas, você puxar
e ela sair com É facilidade, verdade. Ô, entendeu? Paulo, me Aí diga ela não uma coisa, você falou um negócio que é muito interessante, que é essa questão dos criatórios aqui, e eles existem realmente, né? Inclusive criatórios de camarão. A Exato. vigilância sanitária chega até lá? Chega. Chega. A vigilância sanitária chega em todos os cantos. Eu diria assim, a vigilância sanitária só não chega em todos os cantos, porque só ponto de venda em Maceió são 7.000. Só o que? Postos? Pontos de venda, Pontos de venda. entendeu? É. Porque tem a padaria, tem lógico. tal, tem um restaurante, tem na isso, rua. tem aquilo. A gente tem uma comissão permanente para andar nos hospitais, entendeu? Para saber. Super importante. Ali é muito importante, porque ali você está lidando diretamente com o Claro. risco de vida. Claro. Né? Então você veja o seguinte: você encontra aqui, às vezes, estabelecimentos que você vai olhar que nem precisava ter como é que chama? A nutricionista. Porque a alimentação é uma só para todo mundo. Sim, sem dúvida. Aí nós chegamos, a vigilância chega e orienta. Não pode, porque o diabético tem que ter uma alimentação, o que tem problema de pressão e tal, essa coisa toda. Mas voltando para o caso dos peixes, você vem para o velho sururu. O cara diz, sururu sumiu, sim, mas está vindo sururu de fora. Está vindo do Rio Grande do Norte, está vindo de Sergipe, entendeu? E o sururu, além de ser uma comida gostosa, que graças a Deus não está tão barato, eu digo graças a Deus porque pelo menos o pobre É verdade. está tendo uma renda, porque não era prestigiado com a comida que é praticamente Bem de proteína. É proteína. Proteína pura, aquilo ali. Então você pega aquele que está muito amarelo, mais amarelo do que o losango da bandeira do Brasil, entendeu? É corante. Entendeu? Aí você diz, e como é que eu paro? Como é que eu sei se é corante? Você pega um pedacinho de papel qualquer, até de jornal serve. Você bota uma daquelas unidades e aperta. Quando você abre, o corante está no papel. Aí você já sabe que é corante. Então não deve ser. Mas por que fazer isso? Para chamar a atenção. Porque tudo que brilha, tudo que é assim, mais que dá um destaque, você é atraído por aquilo ali, certo? Então, não precisa também ser anêmico, ele tem que ter o meio termo. Então, o teste do sururu é muito fácil, você pega, você fez uma pressão, ele esmigalhou, não presta. Não presta. Acabou. A mesma coisa com o maçunim. Os crustáceos, por exemplo, caranguejo e tal, Ia chegar nele. Compre vivo. Compre vivo. Perfeito. Porque você tem certeza que é novo. Claro. Entendeu? Claro. Aí você compra morto, aí você não sabe quanto a gente tempo. Só compra vivo, né, João? Só vivo. Porque muitas vezes você diz assim, mas aquele pessoal, quando você passa na via que tá aquele, a lagosta, o lagostim e tal, chega a estar amarelinho e tal, essa coisa toda. Então, aquilo ali é o seguinte, não tem problema, porque agora ele está ali exposto no sol. O grande problema é que você não sabe há quanto tempo ele está ali. Ou seja, o bom é comprar cedo. O bom é comprar cedo. É claro. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que ter os nossos cuidados, e é como também, até vamos supor, o polvo. O polvo, ele tem uma consistência de polvo. Verdade. Assim, você pega, ele é meio emborrachadozinho e tal, mas ele não tem manchas nem mucos. É verdade. Na hora que ele tem manchas e mucos, você desce, não, esse aqui eu deixo de lado. Isso. Aí você vem para um prato nobre, que antigamente era comida de pobre, esse prato nobre que era o bacalhau. Você está lembrado? Quando a gente era criança, era comida do pobre. Mas hoje, o bacalhau é uma comida, sobretudo o bacalhau importado, o do Porto, como a gente chama, porque, deixa eu dizer uma coisa que talvez você não ouviu falar assim, são peixes que são pescados nos mares do norte, das profundezas e de oceanos limpos. Que graças a Deus... Na verdade, bacalhau não é um peixe, né? Porque é o processo. Então, graças a Deus que aqueles peixes que são pescados lá, o pessoal lá não gosta. Aí bota tudo para Portugal, que transforma isso em bacalhau. Exatamente.
Exatamente. Aí você tem hoje o bacalhau de salgado, né, que vem com aquelas postas altas, naquelas caixas e tal. Ali você precisa olhar o prazo de validade e se ele está sendo bem congelado. Aquela gôndola não está uma gôndola com a temperatura que não deveria estar. Perfeito. Isso aí você tem que ver. Perfeito. Agora, o bacalhau que você compra, o normal, no mercado ou no supermercado, se ele tiver uma boa salga, você pega numa das extremidades dele e faz assim, e ele se mantém reto. Perfeito. Se ele vergar, é porque a salga dele não foi bem feita. E aquela cor dele, que é meio amarelada, entendeu? Com o sal que é à vista, é característica. Se ele tiver manchas esverdeadas, manchas Não foi bem salgado. arroxeadas, já é contaminado por fungos e bactérias. Certo. Perfeito. Então você deve evitar. É. Então, quando ele tiver embalado, ou qualquer produto embalado, como a sardinha embalada, o salmão e tal, e outros peixes, primeira coisa que você deve olhar é o prazo de validade daquele produto. Mas muita gente diz, e só o prazo de validade? Não. Você tem que olhar o peso, se realmente está correto, a composição. Então você tem que pegar a mania, digamos assim, de você ler o rótulo daquele produto que você não conhece. Perfeito, perfeito. Entendeu? Porque muitas vezes ele contém uma substância que você não pode, ou que você é alérgico. Entendeu? Por exemplo, você pode pegar uma substância que você leva para a Semana Santa que tem a glúten e você não sabe. É verdade. Se você não leu. Verdade. Aí você tem a celíaca, aí você se dá mal. Você vai olhar uma coisa que tem açúcar e que você é diabético, você se dá mal. Você tem que olhar a quantidade de sódio, porque você tem pressão alta. Muito bem. Agora eu não vou deixar você sair sem fazer uma pergunta a respeito de um produto não falado, que é a nossa tara. Não é não, meu filho? Ostra. Ostra. Olha, e veja só. A ostra é o filtro do mar. Perfeito. Então, tudo que tem de impureza. impureza no mar passa pela ostra. É por isso que em determinados países a legislação exige que para você servir a ostra, ela tem que passar de 24 a 48 horas em águas limpas. Perfeito. E correntes. E correntes, que é para ir saindo a impureza. Exatamente. Certo? Exatamente. Então, aquela história de você dizer que pegou aquela ostra ali e abriu e botou o limãozinho, o salzinho e comeu, até determinado ponto. Hoje eu não faço mais, mas já fiz muito. Eu também já fiz muito, mas hoje, depois que eu entendi a coisa, o processo, eu não faço mais. Lógico. Porque ela tem que ser limpa. É verdade. Porque senão você pode pegar as impurezas uma que ela tremenda de uma intoxicação. Paulo, daqui para lá, daqui para Semana Santa, ainda voltamos. Tá? Estou à sua disposição. Talvez lá no rádio. Ok? Tá certo. Mas temos que voltar para a gente falar sobre o ovo de chocolate. Ah, perfeito. É mesmo. Tá certo. Valeu. Ok? Paulo, muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço sempre, entendeu? Isso. É uma honra estar aqui com você. É isso, meu amigo. Você é um amigo. Sobre tudo isso, que é o que vale. O resto é resto. Muito bem, gente. Vamos até os nossos comerciais, lembrando do Sebrae, e voltamos com um assunto completamente diferente. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer.
Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente. Neste bloco agora, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos puxar pela memória, nós vamos rememorar, nós vamos trazer uma música para cá com uma cantora fabulosa, mas não vai ser primeira mão, não. Ela já participou do bate-papo. Nós vamos relembrar a vinda dela ao bate-papo. Sabe quem é? Fernanda Guimarães. Fique com ela no bate-papo. Prazer imenso, enorme que eu estou de receber uma das maiores figuras da música alagoana, Fernanda Guimarães. Como vai, Fernanda? Tô ótima, tô melhor agora de que finalmente estou aqui do seu lado pra gente bater um papo. Menina, como demorou. Menino, demorou. Não demorou foi? Um bocado e foi uma tentativa de várias vezes a gente conseguir conciliar Não é? os horários Exatamente. e tudo mais. Mas cheguei, tô aqui. Que coisa boa. Mas eu sempre acompanhei à distância, mas sempre acompanhei a sua carreira, e você fez uma carreira, está fazendo ainda e vai fazer por muitos anos uma carreira brilhante na música alagoana, quiçá de outros estados, quiçá de Brasil, que eu sei que você andou por aí. Me conta. Pois é, eu já tenho, sei lá, uns 27 anos de estrada. Desde que eu comecei eu tinha 14 anos de idade. Você dizia que tinha só 7. Né? Eu acho que eu vou seguir essa estratégia. Mas eu tenho, sei lá, uma vida inteira dedicada à música. Né? Eu comecei a tocar, na verdade, na noite, a trabalhar mesmo com música com 14 anos. Que coisa boa. Pois é, e antes disso eu já estava tocando. Mas de onde nasceu a vocação? Eu acho que nasceu muito proveniente da minha influência aí, do meu pai. Foi? Meu pai sempre foi um cara que gostava de fazer muita farra em casa, tocava o violão dele. Ele é médico, mas ele toca violão. Que coisa boa. Pois é, então eu sempre ouvi ele tocando. Qual é a especialidade dele? Ele é pneumologista. Ah, então vai ser ótimo. Vamos chamá-lo pro programa. Por E dizer, favor. ensina a gente a respirar a Exato. música cada vez mais. Que coisa Exato. boa. Passou pra você. Pois é, esse respiro dele junto com a música passou um pedaço disso pra mim desde pequena. Meus primeiros acordes foram no violão dele, com 7, 8 anos mais ou menos, e eu não parei mais, sendo muito franca. Eu, piveta, assim, pequenininha, já tocava em casa. Como é que ele, como médico, viu que você ia realmente seguir a carreira? Não Uma gostava, profissionalização. Eu tinha certeza que ela ia Claro dizer que ele isso. não gostava, mas ele teve que... Ele, além Assimilar, de ter que né? assimilar a ideia, eu fui muito enfática nisso, porque a música me escolheu completamente. Parece Perfeito. piegas, mas é verdade. Não. E ele, além de aceitar, depois, sei lá, dos meus 22, 23 anos, ele... Ah, tá, é isso que ela vai fazer, então não adianta. Ele vai a todos os shows. Eu fiz agora há poucos Coisa dias boa. Fiz agora... Qual é o nome dele? Fernando Guimarães. Fernando Guimarães. Exato. É o pneumologista. Pneumologista. É esse mesmo, tá bom. Pneumologista. Bom, agora o pessoal aí tá dizendo cala a boca, Geraldo. Isso é por que será? Ô, João, pelo amor de Deus, eu não gosto de ouvir essas coisas. não tô ouvindo Cala a isso, boca, não. Geraldo, tá certo, porque ela tem que cantar. Então, Fernanda Guimarães com vocês, vamos lá. Tá certo. Vou cantar uma música que tá presente no meu disco chamado Pés em Casa, que é... Como é? Pede e... Pés em Casa. Pés em Casa. Pés em Casa. É um disco Muito- todo em homenagem a Alagoas. Muito bom. E é todo autoral. Todo né? autoral. Todo autoral. Muito bom. Vamos lá, Fernanda. Pense em coisas bonitas, esqueça um pouco essa dor. Levante forte pra vida, que a força é dom de vencedor. Em mim sempre terás amor maior pra lhe acudir. Serei forte como um cais, só pra poder lhe ver sorrir. Nega, se tu soubesse como dói lhe ver chorar, te proteger do mal do mundo é a vontade que me dá. Já nega, teu sorriso é como chuva no sertão, verde de vida que há em mim e alivia o meu coração.
Que linda, tá nas plataformas? Tá nas plataformas, Tá? todas. Todas elas? Todas. Você deu uma frasezinha aí que mexeu, que eu acho que mexe com as pessoas, que você diz assim, o teu sorriso é como chuva no sertão. Meu Deus do céu, chuva no sertão é motivo para muito sorriso. Exatamente. Que coisa bonita. Onde você foi buscar inspiração para isso? Você tem ligação com o sertão? Eu tenho um pouco de ligação do sertão, mais na minha época de infância, mas eu vou te confessar o seguinte, essa música ela não é só minha. Certo. Ela é da Thalita Quirino também, minha parceira musical, e ela escreveu essa Como é o nome música. dela? Thalita Quirino. Thalita Quirino. Thalita Quirino. Confesso a você que esse trecho não foi eu que escrevi, não. Foi ela. A minha Muito parte bonito, né? A minha parte foi mais musical Mais dessa musical. música. Eu peguei essa música, achei ela belíssima e trouxe o que me vinha de sentimento para ela, né? Para essa letra. Muito eu bom. acho que Chuva no Sertão é uma das coisas tão mais importantes ali na região, principalmente do sertão que não tem tenha tanta dúvida, água. Porque tem sertão que é muito abundante É de verdade. água. Mas para o sertão que não é, que é seco, que o sorriso que vira que é como chuva no sertão, significa muita Não coisa. tenha dúvida. Fernanda, né? quando você está fazendo um show, por exemplo, qual é a música que você acha que mais mexe com as pessoas que estão na plateia? Ah, depende do projeto. Por exemplo, essa música, essa Chuva no Sertão, o público que acompanha o meu trabalho, esse trabalho que é um trabalho de forró tradicional, shots, certo, baião, esse pessoal, eles cantam essa música sempre. Certo. Mas, por exemplo, com o Rock Maracatu, que é um outro projeto, Perfeito. já são outras. Rock Maracatu. Rock Maracatu. Vamos que é a ele. Vamos. Você quer que eu cante já? Agora. Só se for agora, então tá. Aí depois você conta o projeto. Conto com o maior prazer. Vamos lá. Marcado na pele, o grito de amor, o som que a ninguém fere, é o toque do tambor, tá dentro do peito, o ponto de devoção, é febre serena, além da razão, se ainda parece futuro, mergulhar no carnaval, bota uma pra salgar, prepare o batuque, eu vou chegar. Pode bater, pode ecoar, o som vai virar trovão. Sacode a avenida e a praça que eu não demoro não. Ai, até o amanhecer, Maria, do Pontal ao Jaraguá. Vem anoitecer, Maria, o Igum das águas, aê. Que beleza! É. Beleza de melodia, beleza de letra, beleza de interpretação. Imagine isso com um batuque gigante. Com certeza. Menino, é uma coisa de Aí louco. você me deu margem para perguntar. Onde você tem se apresentado? Qual é o projeto? Esse projeto especificamente dessa música, vamos lá, o Rock Maracatu, é um projeto que existe desde 2012, mas de 2019 para cá, viramos um bloco também de carnaval. Então a gente sai, eu saio com mais de 50 batuqueiros na avenida, né? No domingo Agora, anterior. No domingo anterior ao carnaval. Isso. Né? No dia Junto 4 com- de é o fevereiro. pré-carnaval. É o pré-carnaval. Perfeito. É um dia depois do Pinto da Madrugada. Isso. Então a gente sai na avenida carregando milhares e milhares de foliões, levando essa mistura de cultura popular, de maracatu com rock and roll. Você liderando. Eu liderando. É algum trio, alguma coisa no chão? Olha, vou te dizer, é um desafio, porque é um carro que a gente monta. Certo, perfeito. Muito, muito bacana, com 50 batuqueiros acompanhando esse carro mais no chão. No chão. Então é um projeto diferente, é único no Brasil, é muito bonito Que e vale a beleza pena. você falar isso. No domingo antes, na famosa prévia. É que agora, eu acho até formidável esse ano, começa às 14 horas, né? No meio-dia. Começa, eu acho que, eu não sei, no meu dia... Porque na não é verdade, de manhã. Não é de manhã. Eu queria saber o teu Começa um horário. pouco mais tarde. Pronto, a minha concentração é tipo assim, meio-dia. A concentração, é Onde? loucura. Onde? Lá no Dragão. No restaurante Dragão, nas lá imediações atrás, lá de lá. atrás, tudo lá bem. atrás. E o nosso cortejo, ele vai até a cadeira. Que hoje tem a cadeira lá gigante na praia. Vai até ali o Clube do Pirata, mais perfeito, ou menos. perfeito. Então a gente vai de lá do Dragão
até o Clube do Ah, Pirata. que coisa boa, a Fernanda veio aqui na hora certa. Exato. Falando da apresentação do projeto dela no pré-carnaval. Que Pois é. coisa boa. Que é um projeto que eu tenho no meu coração, é um projeto muito bonito e vale a pena conhecer. Com certeza. Geraldo, Vou tentar conhecer. Por favor, Se eu por estiver favor. bem, vou estar lá. Você vai estar maravilhoso, já está e vai estar no dia Agora, Fernanda, me conta uma coisa. Projeto pós-carnaval. pós-carnaval. Tem muita coisa para acontecer. Uma né? delas. Uma delas é justamente a criação da sede do próprio Rock Maracatu, que a gente vai fazer muitas atividades durante o ano inteiro. Com o projeto, com o Rock Maracatu. E tem muito projeto, tem muita coisa para vir nova por aí. Como músicas novas, disco novo. Eu tenho alguns. Meu trabalho, na verdade, a vida inteira. Eu falei de forró, falei de maracatu, mas o meu trabalho a vida inteira sempre foi rock and roll. Sempre. Então. Então, peraí. Tá mandando eu calar a boca, tá vendo? Não, Eu vou não tô vendo ninguém mandar você calar a boca. Não, ela tá mandando eu calar a boca. Eu calo a boca pra você cantar. Certo. Então, escolha um rock and roll dessa sua trajetória de carreira que mexe muito com você e do seu coração. Deixa eu ver. Agora ele me pegou de jeito, né? Claro. Vamos lá. Living is easy, living free. Sees a ticket on a one-way ride. Asking nothing, leave it be. Taking everything in my stride. Don't you reserve, don't you run. Ain't nothing would have to do. Going down by the time. My friends are gonna be there too. Come on, highway to hell. Highway to hell. Highway to hell. Highway to hell. Yeah, Fernanda, independente da sua apresentação do rock Maracatu, onde é que você normalmente se apresenta? Na verdade, eu não tenho muitos lugares fixos hoje em dia mais. Certo. Assim, eu tenho feito muitas apresentações em casas de show, com projetos de rock, ou então teatro. Fiz agora em novembro, inclusive, o meu show de Apresentações especiais. especiais, assim, tenho feito mais em casas de show. Mas tem gente ali doido de vontade de ouvir você num outro ambiente, não só aqui no bate-papo, mas no outro ambiente. Sim. E aí? Como é que faz? E aí que vale a pena também acompanhar nas redes sociais, assim, vale a pena chegar junto no Instagram, porque lá eu consigo colocar toda a minha agenda de apresentações que vão E surgindo. como é no Instagram? Meu- Fernanda Guimarães? @a Fernanda Guima. A Fernanda Lima. A Fernanda Guima, de A Guimarães. Fernanda Guima. Isso. Gostei, ó. Gostou? Ó, gostei. A Fernanda Guima. É legal. Pois é. Diferente. Aí lá eu consigo colocar as agendas, consigo colocar os projetos que eu tô encabeçando, enfim. E as pessoas conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho. Certo. Então vale a pena. Ou então no YouTube também, para poder ouvir um pouco Quando mais do você trabalho. se apresenta num projeto solo que não seja o Maracatu, Maracatu já foi bem explicado, Sim. né? Você se apresenta com alguma banda, como é? Ou só Fernanda Guimarães com violão? Não, eu vou te falar, são formatos e propostas que são diferentes. No caso, quando surgem oportunidades de eu fazer um voz e violão, eu vou lá. E a depender E do faz. projeto, faço, com certeza. Claro. Faço muitas vezes teatro, às vezes também de voz e violão. Mas, no geral, quando eu faço minhas apresentações de rock, tô eu lá acompanhada de bateria, baixo, guitarra. Então, depende muito da proposta, depende muito do que é o que o contratante, que a casa tá pedindo. Mas eu gosto muito de fazer E com se alguém banda. quiser contratar, qual é o número mesmo? O número é 9307-5523. Devagar, 9... Vamos lá, 9307-5523. 99307-5523. Agora nem você nem mais ninguém esquece, tá tudo certo. Não esquece, não. Não. De jeito algum. Exato. Eu Fernanda, tô aqui tomando um chopp, vamos faz muito- brindar. não, faz muito bem, vamos brindar. Vamos Vamos brindar. Exato. Vamos brindar esse encontro. Isso. Bom, fora da sua autoria, você canta também? Canto. Essa música, por exemplo, essa última que eu fiz agora, Highway to Hell, é de uma banda mundialmente famosa chamada AC/DC. Então, que eu adoro.
E Essa última que você cantou. Na verdade, Geraldo, eu comecei a minha vida, eu devo muito aos covers que eu fazia, aos covers, né? Tá, a ser crooner, a pegar realmente músicas de outras pessoas e dar a minha roupagem às músicas. Até que chegou o momento de dar a sua roupagem. Exato. A primeira vez que eu gravei uma música autoral, assim, até foi o Júnior Almeida que gravou, eu tinha 18 anos. Grande Júnior. Tá me devendo, viu, Júnior? Pois é, eu tinha 18 anos. Já tá feito convite, né? Júnior Almeida tá me devendo. Eu tinha 18 anos, eu acho que quando ele pegou uma letra minha, fez a música, complementou, ficou belíssimo. Você quer cantar? Eu não sei se eu vou saber na versão dele. Vamos lá. Gosto do tom tocado pela tarde ou de manhã. Fico tentando descrever o meu primeiro amor, meu som de Javan. Um colorido de tons e sons. A cor do luar. É mais ou menos isso. Mas esse mais ou menos isso tá no tempo... junta duas grandes figuras, Fernanda Guimarães e Júnior Almeida. Foi a primeira isso é muito vez. Importante. Pois é, eu era muito novinha já, assim, eu tinha 18 anos quando surgiu a oportunidade, Geraldo, de eu fazer uma primeira aparição, assim, como compositora, né? Então, eu fiquei muito feliz com isso, porque depois disso eu fiz muitas parcerias, fiz muitos trabalhos de caráter autoral. Então, assim, na verdade, é o meu propósito de vida, né? O Rock Maracatu temos várias músicas autorais também, que eu que componho geralmente. Então é isso, assim. Você tem algum projeto de alçar voos fora daqui? Sempre. Eu tô sempre tentando fazer isso, sabe? Eu sempre faço apresentações fora. Esse ano mesmo eu fiz apresentações em diversos estados do Brasil, umas 4, 5 apresentações em São Paulo, Pernambuco, Bahia. Então todos os anos eu tô seguindo. Eu acho que ficar nos mesmos palcos é sempre bacana a gente ter os mesmos palcos. Mas expandir é essencial para um artista. Com certeza. Para a gente ter a oportunidade disso. Então, olha, como o cara lá tá me botando 2 minutos, que pergunta eu não fiz a você rapidamente? Que pergunta eu não fiz a você que você gostaria que eu fizesse? Que pergunta que você não me fez? Para não sair daqui frustrada. O pior é que você foi perfeito. Vou fazer o quê? Frustrada com nada. Então canta, pelo amor de Deus. Fernanda Guimarães, antes que joguem uma pedra de trás da câmera em cima de mim. Não, e ele joga a bomba pra gente, né, gente? Assim, na hora, canta agora. Canta agora, vamos lá. Então tá, já que eu tô nesse clima aí de rock maracatu, né? Vou cantar mais uma música autoral da gente. Vamos lá. Vamos lá. Fernanda Guimarães com vocês. Toda folia é abraço, toda alegria é desejo, do rock ao Ijexá. Traz no peito o feminino a dançar, no chequerê a beleza, no bombo a força e pulsar. Pode vir. Muito bem. Muito bem, vamos então fazer o seguinte agora, vamos assistir o vídeo do Sebrae, com quem? Com o João Ricardo, que é analista do Sebrae. Vamos lá, por favor. Redes sociais bombando, vídeos se tornando virais em minutos, notícias em tempo real, consumidores cada vez mais exigentes e menos pacientes. E agora? Como a sua empresa pode se destacar sem ser engolida por tanto de conteúdo? A resposta pode estar nas estratégias que você vai usar. Quer saber mais? Então acompanhe esse vídeo. Vivemos em uma época de verdadeira disputa pela atenção do consumidor, com as empresas buscando um espacinho que seja para conseguir ser notada. É isso que chamamos de economia da atenção, onde o tempo que os usuários destinam a consumir uma informação se torna um ativo mais valioso. E como as pessoas são bombardeadas diariamente com inúmeras informações, seus hábitos de consumo estão mudando e dificultando o trabalho das empresas, que têm cada vez menos tempo e oportunidade para mostrar sua relevância. Se o cenário já é competitivo para grandes empresas, imagine então quando pensamos em pequenos negócios. O desafio se torna ainda maior, já que os recursos e investimentos para esse público são limitados. Por isso, queremos mostrar algumas formas de fazer a sua empresa ganhar destaque, independente da realidade em que se encontra. Bora lá? O ponto-chave para conquistar a atenção é ter um bom entendimento sobre seu público. Em que canais ele está? De que forma gosta de consumir conteúdo? Que tipo de informação desperta seu interesse?
Respondendo a essas perguntas, sua empresa conseguirá se fazer presente de um jeito que seja relevante e sem ser invasivo. Afinal, é preciso ter um equilíbrio na hora de chamar a atenção, sem saturar o consumidor e sem comprometer a qualidade da informação. Além disso, criar conteúdo diferenciado e autêntico é uma boa estratégia, mesmo com recursos limitados. Ser autêntico faz você se destacar ao mostrar aquilo que te torna único. Isso gera confiança e conexão, além de construir lealdade e atrair clientes. Agora que você já viu como se destacar, que tal transformar todo esse conhecimento em prática? Para isso, procure o Sebrae. Nós oferecemos consultoria gratuita, onde você pode conversar com um especialista da sua área de interesse. E é bem fácil de agendar. Basta acessar o hubsebrae.com.br. Esperamos por você e até mais. Obrigado, João Ricardo, obrigado, Fernanda, obrigado a vocês todos que estiveram conosco até agora. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer encontros marcados. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.